Olá, que a paz do Senhor esteja com você. Irmãos, irmãs, até essa frase que eu acabei de falar para vocês, que a paz do Senhor esteja com vocês, com você, pode soar estranho em meio a essa sociedade atual que vivemos neste mundo, tá? Eu diria para vocês que muitos hoje leem alguns versículos da Bíblia, buscando alguma satisfação pessoal para si. Não buscando a Deus, não buscando agradar a Deus, não buscando entender e conhecer ao nosso Pai, ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa palavra de Deus que eu estou falando, que ela é impressa, hoje ela tem nos celulares, né, nos aplicativos, aí, tablets, computadores, né? Ela está muito acessível, graças ao nosso Senhor. Muitas pessoas sequer leem essa palavra. Como eu falei, elas buscam aqui alguns versículos que encorajam, que dão força, que dão a ela prosperidade, que dão embasamento para ela ser próspera, ou seja, sempre buscando coisas para satisfação própria. Ou talvez passe por uma doença ou necessidade, então elas vão buscar na Bíblia algum versículo que dê força a ela, que supere, né? Mas elas não buscam a palavra para ter uma aproximação do Senhor. Então a resposta, irmãos, se a Bíblia nos leva a Deus ou Deus nos leva à Bíblia, as duas têm como resposta a Bíblia nos leva à palavra de Deus, tá? E Deus também nos leva à Bíblia para conhecer a sua palavra, porque aqui onde Ele deixou escrito através de pessoas inspiradas por Ele, pelo Santo Espírito de Deus, pelo Espírito Santo, a escrever a sua palavra. Há um doce Espírito aqui, e eu sei que é um Espírito de Deus. Já podemos todos perceber a presença de Jesus, o Salvador. Doce presença, presença santa, vem sobre nós e enche-nos do teu poder. Em ti renovará os nossos corações. Louvado seja o Senhor. Se te achas salvo e ao invés estás débil, oprimido e sem vigor, sente a presença do Senhor, que o Espírito te encherá de amor. Doce presença, presença santa, vem
seja o Senhor. Em ti renovará os nossos corações. Louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor. Muito bem. Irmãos, a palavra de Deus, a Bíblia, ela não se discerne, eu não tenho entendimento da palavra de Deus apenas com conhecimento intelectual, usando-se todo o conhecimento que eu tenho na escola, na universidade. Eu sou uma pessoa muito culta, viajei muito pelo mundo, domino as ciências, a física, a matemática, então eu estou capacitado a decifrar e entender a Bíblia. A Bíblia não é esse tipo de livro, meu irmão. Existem diversos livros aí, e inclusive, hoje a coisa é tão profunda que ninguém pode dizer que domina todas as áreas do conhecimento humano. Cada um tem que se especializar na sua área. Mesmo na área da medicina, cada doutor, cada especialista, cada médico, ele precisa se especializar numa determinada área para ele dominar e conhecer. Porque se ele quiser pegar toda a clínica geral, ele vai ser só um quebra-galho, né? Então, você imagina, se eles não conseguem dominar o conhecimento humano, como conseguirão discernir a palavra de Deus, que aqui vai muito além do conhecimento humano? Então, irmãos, é o seguinte, ó, o que você tem que entender? Que Deus é o Criador de todas as coisas. Isso eu acredito que praticamente todos, de todas as religiões, entendem isso, que Deus é Deus, né? O Criador, é o Todo-Poderoso. Mas você tem que entender que nós, seres humanos, passamos por diversas etapas, diversas fases na nossa vida. Desde a criação, desde a primeira geração, do primeiro homem, onde esses primeiros homens, esse primeiro casal, né, Adão e Eva, que diz a nossa palavra de Deus, eles escolheram o caminho errado. Dali para cá, nós temos o mal nesse mundo. Nós temos o sofrimento, temos as doenças, temos a dificuldade de se alimentar, lidando com pragas, com toda dificuldade e adversidades aí, né? E isso vem ao longo de milhares de anos. Chegamos aqui agora, em pleno 2024, data que eu estou gravando esse vídeo, nós estamos no ano 2024, e nós estamos vendo o que o mundo está passando, né? Tragédias atrás de tragédias. Não bastasse aí as pandemias que trazem sofrimento e morte a milhares de pessoas, a milhões de pessoas, nós temos agora as tragédias naturais, como enchentes que aconteceu agora no Rio Grande do Sul. Santa Catarina sofre muito com isso, vários outros estados do Brasil e vários países do mundo também passam por essas tragédias naturais, justamente porque o homem é um ser caído, porque o homem não consegue resolver seus próprios problemas. Não existe como, desde aquela época até agora, não existe como o homem resolver o seu problema. E agora, diante do atual cenário que estamos vivendo, onde, se você abrir a palavra de Deus em muitos locais, em muitos países aí, se você não for preso, perseguido, você é no mínimo ignorado ou discriminado, as pessoas se afastam de você. Eu percebo isso no nosso dia a dia, com familiares, com amigos. Se você falar de Jesus Cristo a essas pessoas, eles já te olham com um olhar diferente. Tipo, ó, esse cara virou um bitolado, ele já se perdeu, coitado, né? Então, existe hoje um grande afastamento, né, das coisas de Deus. Como eu falei, muita gente hoje ainda fala de Deus, canta, ora, vai às igrejas, mas eles não estão buscando de verdade conhecer a vontade do Senhor. Por que eu falo isso, meus irmãos? Porque a palavra de Deus ela é muito clara em tudo que ela ensina. E ela diz que o homem, quando pecou lá no início, que ele escolheu o caminho errado, e veio a maldição sobre ele, veio a morte, veio as doenças, veio o pecado, nada que o homem pudesse fazer conseguiria salvá-lo. Nada, não existe nada. Foi dado a lei a ele, foi dado o sacrifício para ele oferecer
para pagar os seus pecados, foi feito de tudo e o homem não conseguiu cumprir, mesmo com a lei do Senhor, de Deus encaminhada a eles. Porque não há nada que o homem possa fazer para se salvar. Então Deus, na sua misericórdia, no seu grande amor, Ele enviou seu próprio Filho a este mundo que encarnou em pessoa. E Ele não veio como um príncipe, como um imperador, Ele veio como um ser simples, como uma pessoa simples, demonstrando a nós que é essas pessoas que Deus valoriza. Não são as pessoas soberbas, as pessoas que se acham melhores do que os outros. São as pessoas mais simples, que têm humildade em seu coração. Então Deus demonstrou isso para nós. Ele desceu até aqui, se esvaziou e Ele cumpriu, né, com os requisitos do próprio Criador, do Deus nosso Pai, né, que queria um povo para Ele, tanto que Ele nos criou para Ele, né, mas Ele não nos fez um robô, algo que fizesse exatamente o que Ele queria. Então Ele deixou ali uma escolha, Ele deixou algo que nós não poderíamos fazer, então deveríamos escolher, né, obedecê-lo ou desobedecer e seguir as nossas próprias vontades. Como foi escolhida a nossa própria vontade, hoje nós estamos pagando por isso. Mas Ele enviou esse seu Filho para nos redimir, nos salvar. E somente através desse sacrifício que Jesus fez na cruz lá por nós, nós podemos ser reconciliados com Deus. Aí, a palavra de Deus é clara nisso. A partir desse momento em que nós aceitamos o sacrifício de Jesus na cruz, confiamos nele como nosso Salvador, entendemos isso, vamos buscar na palavra de Deus a sua vontade, o seu conhecimento, vamos buscar através de orações o que Ele quer de nós, de nossas vidas. Até porque no momento que você crê, meu irmão, em Jesus como seu Salvador, Ele prometeu enviar o seu Santo Espírito para que nós tivéssemos aí comunhão com Deus, entendimento da palavra do Senhor. Porque não adianta você abrir essa palavra e tentar entendê-la de forma natural. Você não vai conseguir. Por isso, hoje nós encontramos pessoas que não têm tanto estudo, conhecimento, mal sabem escrever. E quando elas falam da palavra de Deus, falam com autoridade, com conhecimento, com discernimento, porque o Espírito Santo os capacita a ser assim, meu irmão. É claro que Deus nos deu dons. Então, Deus distribui os dons às pessoas de acordo com a sua vontade, com a necessidade que Ele tem de salvar mais e mais almas nesse mundo perdido que estamos vivendo. Então, tem pessoas que têm a capacidade de explicar o Evangelho, de discernir a palavra do Senhor, de mostrar às pessoas o caminho de Deus, né, através das Escrituras. Ou seja, nós, eu e você, poderemos ser usados pelo Senhor. Usados pelo Senhor. Veja que na grande casa hoje, que é a grande cristandade, existem vasos de honra e vasos para desonra. Então que oremos ao Senhor, verdadeiramente nós sejamos aí verdadeiros para com Deus, buscando a sua vontade, para sermos usados como vasos de honra, né? Para honrar, para glorificar o nome de Cristo, aquele que morreu por nós para nos reconciliar com Deus, tá certo? Então é isso aí, meu irmão. Quem nos conduz à Bíblia é Deus. E a Bíblia nos conduz a Deus também. O Espírito Santo nos capacita a ter o conhecimento e o entendimento da palavra de Deus. Vamos ver agora, meus irmãos, alguns versículos importantes para o nosso conhecimento da palavra do Senhor. Nós temos aqui em 1 Coríntios, capítulo 1, versículos 18 e 19, na versão ACF, Almeida Corrigida Fiel. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas nós, que somos salvos, é o poder de Deus. A palavra de Deus, a palavra da cruz, no caso, o sacrifício que Jesus fez na cruz, ela é loucura para os que perecem. Quem são as pessoas que perecem? O mundo, o incrédulo, as pessoas incrédulas. O futuro delas, a gente sabe, todo rio vai desembocar no mar. E todo incrédulo vai desembocar no lago de fogo. É o que está escrito na palavra de Deus aqui. Ó. Um livro
que foi escrito por volta aí de 3 a 3.500 anos. Não é um livrinho que foi escrito no mês passado, no ano passado, 10 anos atrás. A Bíblia é um livro, é uma biblioteca de livros, né? De pessoas inspiradas pelo Santo Espírito de Deus, para nos trazer a vontade do Senhor e nos mostrar para onde estamos indo. Ou você vai para a eternidade com Deus, na paz, no amor, na glória, na justiça, ou você vai para o sofrimento, como hoje as pessoas já sofrem. Por isso aqui é loucura para os que perecem. As pessoas acham que estão bem, se iludem que estão bem, através de shows que esse mundo oferece, de entretenimento, de diversão, de prazeres, né, de luxúria, luxo, dinheiro, né, essas coisas que são vãs e que iludem grande parte das pessoas, maioria das pessoas. Mas nós sabemos que o futuro das pessoas ela é o lago de fogo, certo? Então a palavra da cruz ela é loucura para as pessoas, mas para nós, os salvos, aqueles que já têm o Espírito Santo de Deus, é o poder de Deus, né? A cruz, o sacrifício na cruz é o poder de Deus. E no versículo 19, porque está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Ou seja, a palavra de Deus, ela não é para ser discernida com inteligência humana, mas sim com o conhecimento e com o discernimento através do Espírito Santo de Deus. Por isso, meus irmãos, quando eu estive durante 27 anos afastado dos caminhos do Senhor, perdido, querendo ir para o lago de fogo, por minha própria vontade, perecendo na palavra, mas graças a Deus que Ele teve misericórdia de mim e me escolheu, né? Eu fui escolhido, meu irmão, para passar por aquele vale da sombra da morte e hoje a estar aqui diante de você, falando dessa obra maravilhosa e dessa coisa maravilhosa do poder de Deus. Então, eu tive essa Bíblia aqui, eu ganhei essa Bíblia de um pastor da Igreja Batista, no ano de 1900, lá por 95, pelo ano 95, eu abandonei essa Bíblia e nunca mais peguei ela, digamos assim. Era um estudioso da palavra e me desviei do caminho. E fiquei durante 27 anos, e às vezes, de repente, até eu abria alguma coisa, mas não tinha nada, porque o Espírito não estava ali comigo para discernir. Aí você fala, pô, o Espírito Santo te abandonou? Não, ele estava frio, ele estava suprimido, ele não estava sendo usado. Esse corpo não estava usando o Espírito Santo para as coisas dele, então realmente eu não tinha clareza das coisas. E eu precisei passar por algo muito forte. Deus me corrigiu, e eu considero isso uma grande misericórdia, enquanto alguns pensam que isso aí, Deus é ruim. Deus foi muito misericordioso, porque Ele me tirou daquele curso que me levaria ao lago de fogo. Ele não quis isso para mim. Eu dou glórias a Deus porque eu tive o entendimento disso e me voltei para o Senhor. E hoje a Bíblia ela é clara. Então o que eu quero que você entenda, meu irmão, que você precisa buscar o Senhor para ter entendimento da palavra de Deus. Não faça isso de forma sozinha, achando que com a tua experiência, a tua inteligência, o teu conhecimento humano, você vai entender o que está aqui. É somente Deus, através do seu Santo Espírito, que vai te capacitar a ter entendimento da sua real vontade aqui nessa terra. Porque nós estamos aqui apenas de passagem, irmãos. Aqui não é a nossa casa. Aqui não é o nosso lugar. A nossa casa está muito além do sol. Cristo já fez, já construiu, já está pronta. Em breve Ele nos buscará. Você que quer isso na sua vida, busque-o agora, não espere para amanhã. Entregue a sua vida ao Senhor, pois amanhã pode ser tarde, meu irmão. Amanhã pode ser tarde. E infelizmente, como aconteceu nos dias de Noé, a maior parte dos seres humanos vai se perder. Vai se perder. Infelizmente, por não ter o entendimento e o discernimento da sua vontade. Veja o que diz aqui em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14, também na versão ACF, Almeida Corrigida Fiel. Ora, o homem natural
não compreende as coisas do Espírito de Deus. O homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque ele parece loucura. Por que as pessoas te discriminam quando você fala de Cristo? Esse cara é um bobão. Eles te olham de cima e embaixo. E não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. A Bíblia precisa ser discernida espiritualmente e não intelectualmente. Nós temos aqui em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, na versão Almeida Revista e Atualizada, tá? Toda a Escritura, toda a palavra de Deus, ela é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar. Presta atenção, ela é inspirada e proveitosa para ensinar a viver aqui nessa terra, para repreender o mal, repreender as pessoas se estão agindo de forma errada, para corrigir o curso, saindo daquele curso que vai levar você ao lago de fogo e trazendo de volta. Esse é o caminho, irmãos, esse é o caminho. É claro que uma vez que você crê em Cristo Jesus, como seu Salvador pessoal, você já é salvo, você já faz parte da igreja de Cristo, mas você precisa ser corrigido, você precisa ser repreendido, porque estamos ainda habitando nesse corpo carnal e sujeito às concupiscências dessa carne. Precisamos ser repreendidos e corrigidos. E continuando o versículo aqui, para instruir em justiça, né? Para corrigir e para instruir em justiça. Nós precisamos, agora é claro, irmãos, aqui nesse mundo, com o governo desses homens que estão governando esse mundo, nós não teremos justiça jamais. Nós vivemos no mundo de injustiça. Apenas teremos justiça quando Cristo reinar neste mundo durante 1 milênio, que é a interpretação que nós estamos vendo hoje na Bíblia, irmãos. Você vai ler lá Salmos 96, 97, 98, 99, Salmo 100, você vai ver lá a justiça. Se você quiser ver lá quando esse mundo terá justiça, é durante o reino de Cristo. Somente Ele, o Filho de Deus, o Deus Todo-Poderoso, com o inimigo, Satanás, preso e não mais aqui perturbando a vida dos seres humanos, nós teremos a justiça reinando nesse mundo e no universo, meus irmãos. Porque enquanto tiver homens aqui, nós não teremos a justiça. Por isso devemos ser instruídos em justiça, né? Para que nós sejamos conforme a vontade de Deus. Então, irmãos, é isso. A palavra de Deus, ela é rica, ela é poderosa. A palavra do Senhor é poderosa. Veja aqui o que diz aqui em João 13, tá? Mas quando vier aquele Espírito de verdade, aqui não tinha vindo ainda o Espírito Santo habitar no crente. Ele não tinha descido para habitar no crente ainda. Foi antes da formação da igreja. E nós temos aqui em João 13, essa passagem, né? Mas quando vier o Espírito de verdade, foi o Espírito de verdade, né? Ele vos guiará em toda a verdade. O Espírito Santo vai guiar nós em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. Irmão, Jesus Cristo, o próprio Cristo, deixou todos os sinais para nós nesse mundo que vai acontecer. Os profetas, Daniel, Zacarias, Isaías, todos eles deixaram claramente escrito para nós. Então tudo que está acontecendo nesse mundo não é nenhuma novidade para nós. Basta você ler a palavra de Deus, você vai entender tudo o que está acontecendo nesse mundo. E mais, o que há de vir. Agora, nós que somos salvos em Cristo Jesus, só devemos nos alegrar, porque sabemos que muito breve está o momento dele nos tirar desse mundo. Porque nós estamos vivendo numa geração, numa fase que é conhecida como graça, né? Nós estamos vivendo a dispensação da graça, dispensação do mistério, segundo Paulo, no qual ou você faz parte da igreja, ou você faz parte da incredulidade, você faz parte do mundo, perdido, você está perdido. E a igreja de Cristo, que nós estamos passando nesse momento, ela será arrebatada antes dos piores acontecimentos que jamais aconteceram nesse mundo. Então nós temos a palavra de Deus nos dá essa paz, esse conforto.
Ele nos livra de muita coisa. Não essa Bíblia aqui, mas o Senhor, o poder dele. A palavra aqui, ela vai entrar e vai ser transformada num poder. É a palavra de Deus que tem o poder, não esse livro impresso aqui, mas o que está escrito aqui. Quando ela entrar em você, ela vai ter o poder do entendimento. E veja que diz o seguinte, ó, quando eu falo para vocês que a igreja será arrebatada, veja que nós temos aqui, ó, agora nós vamos fugir um pouquinho, irmãos, aqui, avançar em algo que talvez eu poderia deixar até para outro vídeo, mas está aqui, eu vou colocar, tá, irmãos? Aqui em Mateus capítulo 16, versículo 18, Jesus Cristo falando com os seus discípulos, ele fala a Pedro, pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Irmãos, aqui Jesus está dizendo que eu edificarei a minha igreja, mostrando a nós claramente que a igreja de Cristo ainda não estava formada. Mostrando que nessa época que Jesus estava transitando por aqui, que estava sendo pregado o evangelho do reino e não o evangelho da graça, ainda estava na época do judaísmo, na época do sacrifício, da guarda da lei, tudo aquilo que o judaísmo tinha na sua religião, que Deus tinha colocado através de Moisés a todos eles, continuava valendo, certo? Mas Cristo está dizendo aqui que sobre essa pedra, tu és Pedro, né? O que mais importante aqui, irmãos, é que Jesus está dizendo que eu edificarei, né? Edificarei a minha igreja, que é essa igreja que eu falo para vocês, do qual todos nós que cremos em Cristo como nosso Salvador fazemos parte. E depois olha só o que diz aqui, ó, em Efésios, o apóstolo Paulo, no capítulo 3, versículo 8 e 10, também na versão ACF, Almeida Corrigida Fiel, a mim, Paulo falando, né? A mim, o mínimo de todos os santos. Por que o mínimo? Porque ele antes de ser convertido ao Senhor, de Cristo ou resgatar, ele era um perseguidor ferronho dos cristãos. Por isso ele considera-se o mínimo de todos os santos. A ele me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo. Então, o apóstolo Paulo foi escolhido por Jesus Cristo para anunciar o evangelho da graça para nós, gentios, que não somos da descendência de Abraão, de Jacó, né? Nós sabemos que lá no passado, Deus tirou Abraão do mundo e o separou para ele. A partir de agora, quando Paulo está dizendo isso aqui, a mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo. A partir desse momento, meus irmãos, o que está valendo é o evangelho do Senhor Jesus Cristo, o evangelho da graça. Nós somos a igreja de Cristo, não somos povo judeu. Quem é judeu, ele tem um tratamento diferenciado com Deus. E quem é convertido a Cristo, ele tem um outro tratamento, meus irmãos. Vamos continuar aqui no versículo 9 de Efésios, capítulo 3, né? Demonstrar a todos qual seja a comunhão do mistério. Mistério, olha só essa palavra, mistério. Que desde os séculos esteve oculto em Deus. Que tudo criou por meio de Jesus Cristo. Versículo 10, para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. Ou seja, Deus tinha isso em mistério. Ninguém, nem no céu, nem na terra, sabia disso aqui. Nem os profetas, ninguém sabia desse mistério revelado a Paulo, da igreja de Deus, da igreja de Cristo. Nós somos a igreja verdadeira de Cristo. Quem é a igreja verdadeira de Cristo? Todo aquele que crê em Cristo, que tem fé. É pela fé que somos salvos, meus irmãos. Não é porque você é membro de uma igreja que você é salvo. Você é salvo pela fé em Cristo Jesus. Você aceita o sacrifício que Ele fez por nós na cruz. Você começa a fazer a sua vontade, porque a sua vontade é colocada em seu coração. E aí você começa a buscar a palavra de Deus, a Bíblia. Para quê? Para ter conhecimento da sua vontade, para ter comunhão com esse Senhor. Porque nenhum outro livro nesse mundo vai te levar ao conhecimento de Deus.
Então aqui foi revelado a Paulo esse mistério da igreja de Cristo. Então quando você ler essa Bíblia, essa maravilhosa palavra de Deus, lembre-se que Deus tem um tratamento com o povo judeu desde a época de Abraão, da antiguidade, e Deus tem um tratamento com o seu povo. É isso que eu quero que você entenda. A Bíblia, ela tem um tratamento com o seu povo, com a igreja de Cristo, que ela vai reinar com Cristo na eternidade. Ela é a noiva de Cristo e não é amigo do noivo, ela é a noiva de Cristo. Todos do Antigo Testamento são amigos do noivo, são santos também, vão todos participar dos céus, mas quem vai reinar são, né, a igreja de Cristo. É um privilégio que nós temos hoje, meus irmãos. É isso que você tem que entender. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Conhecereis a verdade, irmãos, a verdade. Quando você vai conhecer a verdade? Quando Cristo quiser que você conheça. Quando Deus quiser que você conheça, não quando você quiser conhecer. Você precisará ser humilde, se entregar ao Senhor. Você precisará ter a vontade de fazer a vontade de Deus e não sua própria vontade. E quando você quiser buscar, você tiver assim, eu estou buscando, mas você tem que buscar isso de coração. E Deus perceber que você realmente quer a verdade, Ele vai te apresentar a verdade. E quando essa verdade chegar a você, é como diz a palavra do Senhor, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Irmãos, eu separei alguns versículos aqui, mas o tempo avançou muito, né? Mas eu vou só ler rapidamente para vocês, para a gente finalizar esse vídeo, né? Em João 17 nós temos: santifica-os na tua verdade. Santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. E em João 14,6 nós temos: respondeu Jesus, o nosso Senhor, eu sou o caminho. Ele está falando, eu sou o caminho. Ou você crê na palavra de Deus, na Bíblia, meu irmão, crê em Jesus e segue as palavras dele, os mandamentos, as doutrinas que o apóstolo Paulo colocou aqui, ou é vã a sua fé, ou é vã tudo que você tem feito na sua vida. Porque a palavra de Deus diz que Jesus é o caminho. Ele não fala que existe outro caminho. Você pode chegar-se a Deus através de outro caminho, através de outros santos, de outras pessoas, de outros deuses que as pessoas admiram aí, de santos que as pessoas colocam aí e se prostram diante dele. É Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Que vida é essa aí? A vida eterna, meu irmão. A vida com Deus. Porque todos que não estão nesse caminho, não estão nessa verdade, estão trilhando para o lago de fogo. E lá não há vida. Lá há tormento, sofrimento e ranger de dentes. Ninguém vem ao Pai. Ninguém vem ao Pai. Quem é o Pai? É Deus. Deus Pai. A não ser por mim. Então, que dificuldade tem de você entender isso, né? Talvez você que está ouvindo esse vídeo, assistindo esse vídeo até aqui, você entende isso. Glórias a Deus por isso. Talvez aqui você está apenas se alimentando com a palavra do Senhor, se edificando espiritualmente. Mas por que a gente vê que muitas pessoas, eu mesmo tenho falado dessa verdade a muitas pessoas, explicado, e as pessoas continuam no caminho errado, irmãos? Aí a gente entende que nós não temos poder para nada. Que você pode falar o que você quiser de versículos bíblicos. Enquanto as pessoas não se entregarem a Cristo, não se humilharem a Cristo, porque nós não somos nada nesse mundo. Se o planeta Terra, ele nem sequer aparece nos telescópios grandes do universo aí, de tão pequeno que ele é, um grãozinho de areia, talvez nem isso, a Terra toda. A Terra toda. Você imagina nós, seres humanos, o que somos nisso tudo? Mas tem muita gente que acha que é. Eu sou. Eu posso. Sem Cristo, nós não somos nada, não podemos nada. Que o Santo Espírito de Deus tenha misericórdia dessas pessoas, irmãos. É o que eu peço ao Senhor. Que o Santo Espírito de Deus tenha misericórdia e encaminhe essas pessoas para a verdade, para o caminho, para a vida. Que aceitem Jesus, né? Para chegarem-se ao Pai. Não existe outro caminho. Em João 1,14 nós temos: aquele que é a palavra, tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito, vindo do Pai.
cheio de graça e de verdade. Os apóstolos, teve 3 apóstolos que viram a glória de Cristo e escreveram isso aqui para nós, né? Se eu não me engano, Pedro, João, Tiago, né? Eles viram, Jesus se transformou para eles verem a glória do Senhor. Até me arrepia, irmãos, quando saber que eles vimos a sua glória, a glória do unigênito, vinda do Pai, cheio de graça e de verdade. E aí, para finalizar os versículos que eu separei para vocês, irmãos, em Salmo 119, versículo 160, a verdade é a essência da tua palavra, e todas as tuas justas ordenanças são eternas. Então, irmãos, que Deus nos dê sabedoria de cima, não sabedoria humana. Sabedoria humana, ela é horizontal, irmãos. Ela só é horizontal, é de homem para homem, é homem querendo se achar melhor que o outro. Tá certo que o conhecimento é útil. Tem as pessoas soberbas, mas tem as pessoas que estão desempenhando um papel aqui nesse mundo, desempenhando o seu dom, seja um bom médico, um bom arquiteto, um bom advogado, um bom construtor, um bom engenheiro, né? Bons professores. Tudo faz parte do plano de Deus. Tem pessoas que são muito boas nos seus conhecimentos humanos e são pessoas simples. Glórias a Deus por isso. Mas que nós cresçamos não nesse conhecimento humano, que tenhamos, que buscamos, se for a vontade do Senhor, que nós, afinal de contas, nós temos que servir aqui de alguma forma, né? Então, que façamos isso da melhor forma, buscando esse conhecimento humano, essa sabedoria humana, mas que o principal em nossa vida, foco principal, nosso propósito, seja aquele conhecimento que aponta para cima. Conhecimento de Deus, conhecimento do Senhor. É isso que eu desejo a você, meu irmão e minha irmã que ficou até aqui comigo. Espero que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude a passar por todas essas tribulações, sofrimentos, angústias que o mundo está passando e que Ele, através do seu Santo Espírito, nos dê entendimento, conhecimento do que está acontecendo. E mais do que nunca, irmãos, nos alegramos com tudo o que acontece, porque as Escrituras apontam o que há de vir. E a única esperança que temos é Cristo. Sem Ele, tudo é vã. Como diz a palavra, né? Tudo isso aqui são vaidades. É como uma nuvem que depois ela se desvanece e se transforma em nada. Que Deus abençoe você, sua vida, sua família, irmãos. Até a próxima semana, se Deus assim o permitir. Tchau, tchau.